Agora, nós temos uma situação interessante aqui, pelo fato do ciclo trigonométrico ser uma circunferência, eu tenho uma situação que é a situação dos arcos côngruos. O que significam arcos côngruos? Vamos imaginar o seguinte. Eu estou aqui nesse ponto B, certo? E para chegar nesse ponto B, eu tenho que andar aqui do ponto A e ir até o ponto B, certo? Mas essa não é a única maneira de eu chegar até o ponto B. Perceba que mesmo mantendo o sentido positivo, eu posso dar uma volta completa, tá bem? Vou dar uma volta completa. E dando essa volta completa, eu sigo mais um pouquinho e eu chego novamente no meu ângulo B. Tá legal? Então, se eu tenho um ângulo alfa, tá legal? Eu consigo determinar o ponto B, o arco formado pelo AB, com o ângulo alfa, ou com o ângulo alfa mais uma volta completa, certo? Se eu saio daqui e dou uma volta completa, ou seja, se eu ando 2π, eu chego novamente no ponto B. E eu também tenho uma congruência com duas voltas completas, que seriam 4π. E eu tenho mais uma congruência chegando no alfa mais, aqui é 4π, 6π. Ou no alfa mais 8π. Tá legal? E isso também vale para o negativo, certo? Se eu pego o alfa e eu dou uma volta negativa, certo? Eu estou aqui e dou uma volta negativa de 2π, ele também é igual. Alfa menos 4π também é igual, que é igual também ao alfa menos 6π, que é igual ao alfa menos 8π. Tá legal? E isso segue. Na verdade, a gente pode notar que isso aqui é uma progressão aritmética, né? O valor da frente é sempre o anterior somado de π. Legal. Gente, eu substituí o sinal de igual por pontos e vírgula aqui, porque não é que esses ângulos sejam exatamente iguais, eles são ângulos diferentes, tá? Mas eles são arcos que a gente considera de côngruos. O que significa isso? Significa que todos eles servem para determinar o arco AB, tá legal? Todos esses ângulos aqui servem para determinar o arco AB. Então a gente chama esses caras aqui de arcos côngruos, tá bem? Arcos côngruos. Muito bem. E de forma geral, a gente pode escrever os arcos côngruos, né? Ou seja, o arco AB, eu sempre vou poder escrever ele como sendo um alfa pertencente aos reais, tal que o alfa é um alfa mais um 2π vezes um número inteiro. Tá legal? Porque esse número inteiro pode ser 0 e eu tenho alfa. Ele pode ser 1, então é mais 2π. Pode ser 2, 4π e assim por diante. Ou ele pode ser os valores negativos. Se o k for menos 1, alfa menos 2π. Se o k for menos 2, alfa menos 4π. Então, para representar todos esses conjuntos infinitos, eu escrevo alfa pertence aos reais, tal que o alfa, o AB é os arcos alfa mais 2πk, tá? E o k pertence aos inteiros, tá legal? Ou, mais comum ainda, é a gente ver essa escrito alfa mais 2kπ, tá legal? É comum a gente ver o k antes do π. Tanto faz no fundo, tá legal? Então, essa representação aqui é muito importante, tá? Ela representa numa única expressão o conjunto de todos os arcos côngruos. O que são os arcos côngruos? Os arcos que representam a distância, que representam o AB, tá legal? Todos os arcos AB podem ser representados por qualquer uma dessas denominações. Por quê? Porque voltas completas fazem a gente retornar ao mesmo ponto. Apesar de serem ângulos diferentes, eles representam o mesmo ponto. E por isso a gente diz arcos côngruos, tá legal? Perceba aqui que se o K for positivo, eu estou dando voltas no sentido horário. E se o K for negativo, eu estou dando voltas no sentido anti-horário, tá legal? Isso é importante também, porque em alguns casos vai interessar para a gente ir por um lado e em outros casos vai interessar ir pelo outro, ok?